Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bem interessante. Chama-se Cuidado com o que você acha que entendeu. O perigo do mal entendido. Isso mesmo. Acordei de manhã pensando em uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu estou gravando o vídeo no dia 16 de dezembro de 2021. Agora são mais ou menos 9 horas da manhã, em torno disso. E ontem, dia 15 de dezembro de 2021, eu não sei como que me levou a descobrir isso, mas eu acabei descobrindo que ontem, dia 15 de dezembro, eu completaria 14.500 dias. Isso mesmo. Tem um negócio no Google que você joga no Google como contar seus dias. 14.500 dias eu estaria completando ontem. Estaria não, completei, né? Graças a Deus eu tô vivo. Aí, bobeira minha, sem sentido nenhum, sem relevância nenhuma, eu postei tanto naquele negocinho do WhatsApp, eu não sei como é que compartilha aquele negócio, eu esqueci o nome que chama aquilo, que todo mundo vê, do WhatsApp, e também no Facebook. Gente, pra quê? Eu postei era mais ou menos umas 10 horas da noite. Pra que eu fui fazer isso, gente? Pra quê? Meu celular praticamente travou, bombando de gente me dando parabéns. Deus abençoe, irmão Daniel, te dê muitos anos de vida e não sei o quê. Teve gente que fez chamada ao vivo, cantando parabéns. Estamos indo pra sua casa agora, te dar uns parabéns, vamos comprar um bolo, vamos festejar. E eu assim, tá, oh, legal, beleza, obrigado. Gente, todo mundo sabe que o meu aniversário é dia 28 de fevereiro. Isso. E quase que eu não nasci no dia 29, por um tristinho. Dia 28 de fevereiro é o dia do meu aniversário. Não tem nada a ver com o dia 15 de dezembro, imagina? Nada a ver. Daqui a pouco sim eu vou fazer aniversário, mas não em dezembro, não precisa antecipar assim, né? Gente, mas eu recebi, você não tem noção, e as pessoas nem. Algumas pessoas, por exemplo, essas que fizeram um vídeo chamado, eu falei: olha, vocês viram que eu postei lá que eu tô fazendo 14.500 dias hoje. Mas o meu aniversário é dia 28 de fevereiro. Vocês lembram disso, né? Na hora que eu falei isso, todo mundo ficou assim pra mim. E ficou por um tempo assim. Porque realmente as pessoas que estavam cantando aniversário para mim, eu não vou dizer quem, evidentemente, não faz parte do contexto aqui, é, eles já tinham comemorado meu aniversário comigo esse ano. Esse ano de 2021 já tinha comemorado, fizeram bolo, fizeram tudo. Mas como assim fazer dois aniversários? Você tá entendendo como é que funciona? Nós estamos vivendo em épocas, e aí começamos, né, com essas pessoas que cantaram aniversário para mim. Uma outra aluna me chamou, falou assim: não, irmão Daniel, parabéns, o que faz? Eu falei a mesma coisa, você sabe que meu aniversário é dia 28 de fevereiro, tá? Se você quiser já ir comprando presente para mim, tá? Pode comprar. Aí que ela foi ler o negócio direito, aí que ela foi ver, nossa, que mico que eu tô pagando, que não sei o que eu tô, você tá entendendo? Irmãos, a gente quer entender aquilo que a gente quer entender. A gente entende aquilo que a gente quer entender, não tem jeito. É impressionante. Aí ela pegou e falou assim comigo, essa aluna: nossa, semana retrasada eu passei por uma situação bem parecida. Eu falei: você contou também seus dias? Eu nunca vi falar de contar dias. Eu nem sei por que eu achei isso no Google, gente. Falar a verdade, não tem relevância nenhuma isso. Mas isso levou uma série de pensamentos, só pra você ver que interessante. E ela foi me contando: olha, semana retrasada, ou semana passada, não sei, eu tive num culto e precisei de umas respostas do Senhor, e no culto eu fiquei muito feliz, porque na pregação eu ouvi as respostas do Senhor. E eu fiquei tão maravilhada que no outro dia eu levantei, o culto é transmitido online, eu queria assistir de novo a pregação. Irmão Daniel, eu fiquei boba. A resposta estava exatamente o contrário do que eu estava, o que eu tinha entendido. Exatamente o oposto daquilo que eu tinha entendido. Como que é interessante esse negócio, né? E a gente comete muitos equívocos, porque o Senhor está falando algo conosco e a gente entende da maneira que a gente quer entender.
As pessoas estão falando coisas conosco e a gente entende da maneira que a gente quer entender. Eu recebi todas as felicitações de aniversário. Eu estava fazendo, de fato, 14.500 dias. Não sei como é que o Google faz essa pesquisa, essa conta, não sei. Mas tem lá, quem quiser, é só colocar lá como contar seus dias. Rapidinho você vai e joga, igual tradução, o Google Tradutor, igualzinho. Não sei por que também eu cheguei nisso, eu não me lembro por que eu cheguei nisso, mas eu cheguei e aconteceu. E é interessante, e aí eu estava lembrando que no mês passado, mais ou menos, no mês passado, mês atrasado, eu cheguei e falei em sala de aula assim, eu estava dando aula de homilética, né, a arte de interpretar. Eu falei assim, olha, irmãos, eu particularmente, eu sou contra esses pastores que todo dia levam um pregador na igreja dele. A igreja dele nunca recebe a palavra dele, né? Isso eu dizendo na aula, né? Olha para você ver, Atos capítulo 6. Qual é a função dos apóstolos? Por isso que é instituído os diáconos. Os diáconos são instituídos para que os apóstolos, ou seja, os líderes da igreja, fiquem por conta da pregação e por conta da oração. Ou seja, se o seu pastor nunca prega, o que ele está fazendo aí? Né? Aí alguém vai fazendo, nossa, é muito difícil pregar todo dia. É muito difícil para quem não tem chamado. Para quem tem chamado, é normal. Você não pode virar para o médico e falar assim, é muito difícil fazer cirurgia todo dia. Ué, mas é a vocação dele, é o chamado dele, é a profissão dele. Ou você está fazendo aquilo que te faz feliz, ou você está na profissão errada, né? Salva aqui o parêntese. Aí voltando. Olha, por quê? Porque a igreja ela tem que ser guiada pela palavra do seu pastor. É muito importante, porque vai construir uma linha hermenêutica, vai construir uma linha de raciocínio, vai construir uma linha de pensamento. E a igreja apacentada à luz do pastor, né? À luz da mentalidade hermenêutica do seu pastor, é uma igreja alinhada. Isso é muito positivo. Né? O pregador não é para estar de segunda a segunda no púlpito da sua igreja. O pregador é para um momento especial, vai ter uma conferência de jovens, vai ter uma palestra, vai ter um culto especial, vai ter um culto disso, um culto daquilo, sabe? Um momento especial. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, esse negócio de pregador hoje em dia foi banalizado, né? De segunda a segunda, se a gente não assustar, a gente faz agenda. Todo dia tem uma igreja para a gente pregar. Porque os pastores não estão pregando mais. Eu tenho um amigo, o pastor, que falou assim, que o dia que ele chegou na igreja dele, lá que ele assumiu a regional dele, que ele gostava disso de pregar, ele teve que se incluir nas agendas como se fosse um pregador de fora. Ele não podia simplesmente pregar, não. De tanto excesso de pregador de fora. E isso é ruim, isso não é bom. Nós temos que ter uma mentalidade. Olha, quando a gente vê os pregadores antigos, o púlpito de Spurgeon era o púlpito de Spurgeon, quem pregava era ele. Né? Hoje estão levando pregador até em célula. Pensa numa coisa dessa, gente. Célula não é culto. Célula é partilha. Célula é um momento, não é culto, não substitui culto. Eles estão levando pregador, já me convidaram um monte de vezes. Eu quero que você venha pregar aqui na minha célula, mas não existe isso. Se a célula está operando o modelo de Jesus, imagina Jesus falando com João Batista. Ô João Batista, leva uma palavra lá no meu grupo de discípulos lá hoje. Não tem sentido, não existe isso. Não é culto, então por que tem pregador? Se não é culto, não tem pregador, é partilha. Todo mundo senta na mesa, como se fosse um almoço ali, todo mundo partilha, olha, come isso, passa para mim o prato da salada, passa para mim. E é isso, gente. É espontâneo, isso é célula. Do contrário, você está fazendo um culto doméstico, não é célula mais. Aí o que acontece? Foi por ouvido da direção daquela igreja que eu era contra pregador. A direção não estava lá. Eu fiquei sabendo depois disso, né? A fofoquinha. Foi por ouvido da direção da igreja que eu era contra pregador. É um absurdo, irmão Daniel, falar que é contra pregador. Falei, gente, qualquer pessoa com um pouco de pensamento, com um pouco de razão, sabe que isso não condiz. Eu não sou contra pregador. Eu estava explicando que a primazia de uma pregação é do pastor da igreja, não era de pregador. Eu não sou contra pregador, porque eu sou pregador, meu filho. Todo domingo eu estou numa igreja. E se deixar, todo dia. Eu que falo, irmão, eu preciso descansar, eu preciso... Peraí, opa, pera.
E é gente que não gosta daquilo que a gente é, gosta daquilo que a gente tem, daquilo que a gente está oferecendo. A gente sabe disso, né? Eu lembro que, finalizando aqui, não tem nada a ver, não sou contra pregador, não sou contra você levar pregado na sua igreja. Pode levar, claro, por favor. Nós estamos à disposição, eu amo pregar a palavra, mas o púlpito, ele é a primazia do pastor da igreja. O pastor da igreja precisa pregar. Eu conheço igrejas que nunca ouviram o seu pastor pregar. Não sabe como é que é a pregação do seu próprio pastor. Que pastor é esse que não prega? Nunca vi isso na minha vida. Se o papel do pastor é pregar, então acho que ele não entendeu ainda o ministério dele, né? Tá bom. Fechado esse assunto. E olha que eu não disse nada disso, né? Eu disse exatamente o contrário. Mas enfim, uma aula de homilética e tudo passou. Aí eu fiquei sabendo disso. Eu lembro que eu cheguei numa igreja uma vez, aí tinha um congresso, aí terminado o congresso tinha uma equipe de jovens lá, né? Aí a equipe de jovens disse, não, irmão Daniel, que delícia te ver aqui, nós, a gente tenta te levar lá, mas o nosso dirigente já falou que você não gosta da nossa igreja. Eu falei, como assim eu não gosto da sua igreja? Ah, peraí, que igreja que você é? Ah, nós somos da igreja fulano de tal, da região fulano de tal. Aí eu peguei e falei assim, mas e de onde que você tirou isso? Aí que eu fui lembrar de quem é que estava falando comigo sempre. O dirigente deles sempre me chamava na véspera. Sempre. Por exemplo, se o culto é domingo, ele me ligava na sexta-feira ou então no sábado, para pregar no domingo. Mas, gente, todo mundo sabe que um pregador ele vive de agenda, né? Ele organiza a sua agenda. Se eu já fechei uma agenda para o próximo domingo e você está me ligando para o próximo domingo, não tem jeito, olha, não tem jeito, eu já tenho compromisso com a igreja. Todo mundo sabe, gente, isso é a questão mais mínima do mundo. Sim, sim, não, não, né? Não precisa nem explicar. Aí eu peguei e falei assim, não, o problema é que o seu dirigente, ele só me chama na véspera. Só na véspera. E na véspera não tem condição de atender. Se você conseguir me chamar na véspera e encontrar espaço na minha agenda, é praticamente um milagre. Pra você ver, eu tô gravando esse vídeo agora é dia 16 de dezembro de 2021. Eu já tenho uma agenda para setembro de 2022. Fechada, o mês todinho. O meu mês de setembro todinho já está fechado. Então não adianta você me ligar na véspera, não vai conseguir, não tem jeito, graças a Deus. Né? Não estou ostentando, eu não sou esse tipo de pregador que fica postando a fotinha da agenda do mês, né? E também não sou contra, viu, gente? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, não é meu estilo fazer, eu estou dizendo de mim, viu? De mim, olha o assunto do nosso vídeo, a gente entende aquilo que a gente quer entender, a gente não entende o que a pessoa está falando. O fato de eu não gostar de fazer não significa que eu sou contra quem faz, cada um faz o que quiser, o problema é seu. O problema é seu. Outro dia eu estava fazendo umas críticas, né? Por exemplo, a questão do presidente, nem vou citar o nome, o governo e tudo mais, umas coisas que eu não concordo. Nossa, irmão Daniel virou petista, irmão Daniel é contra o presidente. Eu falei, não, pelo contrário, eu sou a favor. Só que eu não tenho os olhos fechados, eu aprendi a pensar. E pensar não dói, peraí. Não porque eu tô com fulano incondicional. Eu falei, gente, nem com a Bíblia eu tô incondicional. Porque a própria Bíblia me diz, examina, pois, as escrituras. Tudo lá examinado. Lembra quando Paulo pregava em Bereia? Tudo que Paulo pregava, ele ia lá na escritura e conferia para ver se era aquilo mesmo. Hoje em dia, né, abrindo um parênteses aqui, a gente lê o texto lá no púlpito quando as pessoas levam Bíblia, porque tem igreja que nem leva Bíblia. Eu fui numa igreja outro dia que a única pessoa que tinha Bíblia era eu. Nem o pastor da igreja tinha Bíblia. Tudo era no celular, era no telão, tudo. Bom, cada um tem seu estilo, né? Porque também não adianta carregar a Bíblia e não tiver a palavra no coração. Mas, enfim, é um pouco esquisito. Eu, por exemplo, não faria. Estou dizendo de mim. E aí você lê o texto ali, irmãos, eu quero ler, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 1 até o verso tal, pá. Aí você termina de ler, a igreja inteira fecha a Bíblia e coloca no banco. E aí você pode falar o que você quiser, porque ninguém vai conferir, ninguém vai anotar, ninguém vai... Não tá nem aí, é como se fosse uma palestra, como se fosse um coaching. É por isso que abre margem para essas coisas todas, e o pessoal tá reclamando. Só que o pessoal tá reclamando de uma coisa que tem público e funciona. Né? Funciona sim, meu irmão, funciona. Funciona. O pessoal não está investigando mais nada não, que se falar, eles acreditam. Infelizmente, a igreja está empobrecida nessa coisa. E pior,
E tem coisa que você não falou e eles dizem que você falou. Por exemplo, eu já fui demitido de uma escola uma vez porque o diretor da escola falou que eu tinha dito em sala de aula, um aluno falou para ele que eu tinha dito em sala de aula que eu era contra os dízimos. Gente, pelo amor de Deus, qualquer retardado nesse mundo é só vir aqui no meu canal que você vai ver um monte de vídeo que eu sempre produzi defendendo a prática de dizimar, a prática de dízimos, de ofertas, de votos. Tem um monte de vídeo. E nessa época, ó, eu sempre postei, porque esses são uns assuntos muito pedidos, né? Eu sempre estou postando coisa, ó, dízimo, além de ser teológico, também é ético. Imagina você estar numa casa e a conta chega e você não contribui para pagar as contas. Tem toda essa pegada nos meus vídeos. Me demitiram da escola porque o aluno falou que eu era contra o dízimo. Pensa numa coisa dessa sem fundamento. É claro que aí eu foge um pouquinho do nosso assunto, porque eu também desconfio que a pessoa que me demitiu estava com ciúme de mim. Né? Porque mineiro, eu vou te contar, ele tem 1001 qualidades. Mas um dos defeitos do mineiro é ciumeira. Nossa, o povo ciumeira, igual a música da Marília Mendonça, né? É uma ciumeira, meu filho, porque ninguém pode fazer nada porque já fica com aqueles beicinhos, já fica olhando mais assim. Outro dia eu estava numa festa de aniversário, e aí ali no meio ali eu abri meu Facebook, e aí eu estava vendo um aluno meu das pregações dele. Eu fui curtindo as fotos, olha que bonito, fulano tá pregando, né? Tá pregando para cima e para baixo, que beleza. Aí a pessoa que tá dizendo, nossa, mas você vai curtir a foto do seu aluno pregando? Eu falei, e por que não? E por que eu não poderia curtir? Ele é meu aluno, é um orgulho para mim. Poxa, esse cara aqui foi meu aluno, agora tá pregando em tudo quanto é lugar, tá fazendo agenda em tudo quanto é lugar. Não vejo problema nenhum. Não é concorrente, o reino de Deus não tem concorrente. Né? O reino de Deus, se não é conosco, contra nós, é conosco. Né? Vocês devem ter ouvido meu cachorro respirando aqui, é porque ele não sai do meu lado. Toda vez que eu vou gravar vídeo, parece que assim, ele quer ser meu público. Então ele fica aqui do meu lado o tempo todinho. Aí o que acontece, né, Leão? Aí o perigo, irmãos, nós entendemos a coisa que a gente quer. Eu estava ouvindo uma pregação daquela pastora Helena Raquel, e ela falando na pregação, né, a respeito de uma coisa que muito implica a cabeça dela, é como que o pai de José, ele acredita facilmente que José está morto simplesmente por causa de uma capa manchada, né? Só por causa de um pouco de sangue ali na capa de José, ele acredita. Os irmãos entregam a capa de José suja de sangue para o pai e imediatamente a próxima fala disso, ela falando na pregação. E o pai de José já disse, meu filho José é morto. Olha que coisa interessante, né? Como que as pessoas costumam matar pessoas que têm apenas uma sujeira na capa? A sujeira quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Não quer dizer tudo. Traduzindo, a gente só entende o que a gente quer entender. E isso é muito sério. Quantas vezes eu chego em sala de aula e o aluno chega para mim até babando, né? Professor fulano de tal disse isso, isso, isso. Eu falo, é complicado mexer com o que uma pessoa disse. Primeiro, eu não estava lá. Segundo, será que ele disse isso mesmo? Ou é você que entendeu dessa forma? Aí quando a gente fala isso, aí já começa a aparecer, não, ele não disse bem assim, não. Aí você já começa a perceber. Você está entendendo que a pessoa, não, na verdade, não disse aquilo que a pessoa entendeu. Ele entendeu de forma equivocada. Irmãos, se acalmem. Quando eu era mais jovem, eu ouvi um testemunho na igreja de um pastor que era muito querido em uma região, um pastor muito honrado, muito maravilhado. E aí uma pessoa da igreja, ninguém sabe por que motivo, levantou uma calúnia contra ele, depois que o viu com uma ovelha da igreja, naquilo que ela imaginou que estava acontecendo, mas não estava. Era um homem santo, era um homem reto. Ao olhar aquela cena, a pessoa interpretou o pastor e a sua ovelha e já começou a contar para todo mundo o que estava acontecendo. O casamento do pastor foi destruído,
o ministério do pastor foi destruído, e ao final da vida, ele acometeu de uma enfermidade, né? No leito de morte, essa pessoa foi atrás dele. Essa pessoa foi atrás dele e queria pedir perdão. O caluniador queria pedir perdão. E aí o pastor falou assim: eu te perdoo. Claro que eu te perdoo. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho plena convicção de quem eu sou. E ele dizendo o tempo todo: eu não traí minha esposa, eu não traí o meu ministério, eu sou um homem santo. E ninguém acreditou e acabou com tudo. Acabou com o casamento, acabou com tudo, enfim. Aí no momento lá da vida, depois de tanta tristeza, ele, quando entra no leito de morte, essa pessoa chega: eu quero te pedir perdão. Só para encurtar a história. Aí ele falou assim: você pega esse travesseiro que está aqui em cima dessa cama, por favor. Tinha 2 leitos no quarto, que ele estava deitado e um outro vazio. Pega esse travesseiro, por favor. Rasga ele. Rasga. E o travesseiro era de pena de ganso. E coloca ele, rasga ele lá na janela. E a pessoa fez. Pegou o travesseiro, rasgou. Entendi. Me perdoar por causa disso. Aí o pastor pegou e falou assim: eu te perdoo, mas eu preciso que você recolha todas as penas agora. Tudo que foi jogado no vento. A pessoa foi embora para casa chorando e aquele pastor morreu em desgraça. Tudo por causa de uma coisa interpretada errada. Não, irmão Daniel, mas você chegou nisso tudo só por causa de que você contou os seus dias? Gente, quantas pessoas nós estamos fazendo mal por achar que a gente está entendendo uma coisa que na verdade não é. Por achar que está entendendo coisas que não existem. É coisa da nossa cabeça. É coisa da nossa ideia. Vamos tomar cuidado, queridos. Vamos verificar mesmo se o que a gente está entendendo é o que de fato foi dito. Se o que a gente está compreendendo é o que de fato nós vimos. Se o que de fato está acontecendo é o que nós enxergamos. Quantas vezes, gente, eu peguei ônibus errado porque eu achei que estava pegando o meu e na verdade era o outro. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Eu sou uma pessoa horrível para enxergar de longe, eu não enxergo de longe. Apesar de nunca usar óculos, eu não consigo, sobretudo de noite. Então aquela época que não tinha as luzinhas ainda, que era sem luz, aí eu olhava assim, achava que era o meu e pá, e entrava, e ia parar, que lugar é esse? Não, você não pegou esse ônibus, não, você pegou o ônibus e tal. Então, irmãos, isso é muito complicado, isso é muito sério. Vamos estar atentos a essas coisas, vamos estar atentos a todas as perspectivas, vamos ter cuidado dos nossos irmãos, vamos ser menos apressados em achar que entendemos devido às coisas. É uma coisa muito divertida, eu ria, que você não tem noção. As mensagens que chegavam de bênçãos para mim, eu recebi todas elas, viu? Eu recebi todas, uma por uma. Mandei carinha, não tem no WhatsApp uma carinha que tem um chapeuzinho, aquela língua de sogra de aniversário? Mandei respondendo. Ih, eu curti como se eu tivesse meu aniversário. Mas não era. Meu aniversário é dia 28 de fevereiro. Foi esse dia que eu nasci. Então, meus queridos, muito cuidado. Cuidado com o que você está entendendo. Cuidado com o que você está interpretando. Cuidado com o que você acha que o Senhor está te dizendo. Cuidado com o que você acha que o Senhor está te mostrando. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Sobretudo com relação às coisas do Senhor, toma muito cuidado. Eu prefiro uma pessoa tardia do que uma pessoa precipitada. 1000 vezes uma pessoa tardia do que uma pessoa antecipada. 1000 vezes. Muito cuidado. A pessoa que me demitiu lá porque falou que eu tinha dito que eu era contra o dízimo, eu falei: olha, você pode olhar no meu canal, tem um monte de vídeo, não tem nada disso. Eu sou dizimista, não tem nada a ver com isso.
que eu seria contra o dízimo? Não existe. Como é que a gente vai sustentar uma igreja sem dízimo? Você pode falar, não, porque fulano é uma pessoa muito séria e ciclano também confirmou o que você disse, e pá, e a decisão foi tomada e pá. E aí me tiraram por causa disso. Uma mentira. Uma coisa que não, facilmente de se provar. Facilmente. Isso é muito sério, irmãos. Eu não tenho nada no meu coração, não tem nada contra. Cara. Eu li um livro muito lindo chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. E lá no livro, o autor trabalha duas perspectivas de pessoas ofendidas. A primeira é a pessoa realmente ofendida. Ela está ofendida, ela se ofendeu. O que foi dito foi maldito mesmo e é fato. E aí tem que ser trabalhado isso no coração dela para ser limpo. Eu indico para todo mundo, é uma literatura belíssima. John Bevere, A Isca de Satanás. Só existe esse título em toda a literatura cristã. A Isca de Satanás, que o livro chama. É um livro fininho e muito acessível. Vendeu muito, milhares de cópias. Tem até comemoração, se não me engano, de 20 anos do livro. E aí o segundo grupo de pessoas são as pessoas que acham que foram ofendidos, mas não foram. É um equívoco. Elas que entenderam errado. Até isso nós temos um problema. Não, mas você disse. Não, eu não disse nada disso. Você entendeu assim. Eu não disse nada disso. Você que entendeu dessa forma. Não foi isso que eu disse. Né? Uma vez eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu gosto muito da minha igreja. O problema é quando as pessoas vão na minha igreja pregar, como é uma igreja muito importante, os pregadores, eles são muito técnicos. Eles são muito técnicos, né? A homilética é perfeita, as regras exegéticas é perfeita. Como professor, eu fico maravilhado. Mas você vê que a coisa é apenas pela técnica. O cara aprende a técnica, tem um zelo com a técnica, mas não tem inspiração. Eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto de uma palavra inspirada. Eu gosto de uma palavra que vem do trono. Para mim não basta estar bonito. Para mim não basta estar tecnicamente perfeito. Tem que estar inspirado. E a inspiração é maior do que toda a técnica. Aliás, a técnica está a serviço da inspiração. Até a entonação de voz do cara é na hora perfeita. O ruim de congregar onde eu congrego é porque a grande maioria dos pregadores que vão lá, eles não estão preocupados com o que o Espírito quer dizer, mas estão preocupados em entregar uma boa palavra. E às vezes, irmãos, uma boa palavra no meu consentimento, nem de longe é o que Deus quer tratar com aquela igreja. A gente tem que colocar o joelho no chão. O serviço do pregador, antes de sentar para escrever um sermão, para preparar um sermão, dobra o joelho e busca a inspiração do Senhor. É lindo quando a gente desce do púlpito e as pessoas falam, nossa, você falou tudo que esta igreja precisava ouvir. Tudo, parece que você conhece a gente. É tão gostoso ouvir isso. Nossa, é tão gostoso descer do púlpito sabendo que você entregou uma mensagem relevante. Não é só mais uma pregação, é Deus falando conosco. E aí chegou no meu ouvido dizendo que alguns pregadores que foram, chegou, nota, fulano e fulano disseram para mim que você falou que quando a gente vai pregar na nossa igreja, você acha que a gente é frio, que a gente é... Não, eu não falei nada disso. Não falei nada de frieza, não falei nada disso. O cara é até eloquente demais. Só que você percebe o que é uma mensagem inspirada e o que é uma mensagem técnica. Você percebe disso. E foi dois pregadores que ele reclamou comigo, que fulano falou com ele. Você pregou lá na igreja tal? O professor dele falou assim, isso. Não disse nada disso. Eu disse que a mensagem, eu não sentia ela inspirada. E talvez não estava inspirada ao meu pensamento, para o outro irmão que estava. Não sei. Isso é tão... Você está entendendo? Uma coisa é o que a gente está entendendo, queridos. Outra coisa é o que é. Toma muito cuidado. Não se apresse. Vai ler a Bíblia, lê 2, 3, 4 tradução. Né? É igual o cara que foi no Jornal Nacional. Pega uma mulher e adultera com ela. Aí o jornalista pega e fala com ele, não tem esse negócio de adultera, não. Pega uma mulher adúltera. Tem um acento aqui no U.
Aí o cara fala, e é mesmo? Um detalhe tão pequeno pode mudar tudo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia do grande número de pessoas que nós colocamos para fora da igreja por causa de mal entendido. E se você é uma dessas pessoas está ouvindo essas palavras agora, que o Senhor possa ter misericórdia de sua vida e te alcançar novamente e te trazer para dentro do aprisco. Porque aqui é o seu lugar. Não se detenha no que as pessoas estão dizendo ou no que você acha que elas disseram. Também pode ser isso. Mas se detenha naquilo que o Senhor te diz. Aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. Que o Senhor possa nos abençoar. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.